Muito bem. Aula sendo gravada. Vamos começar a falar um pouco da disciplina de cálculo 3. Então, nós estamos falando a terceira etapa do cálculo. Vocês ainda estão com sorte, vocês vão fazer duas delas presencial. A gente tem uma turma que fez os 4 cálculos online. Olha que desespero. Basicamente, o cálculo 3, agora, ele se divide em 3 grandes blocos. O primeiro bloco, ele é um pouco mais, fala um pouco mais de geometria. E aí a gente vai ver alguns assuntos importantes aqui na questão de geometria, que é falar um pouco sobre vetores. E aí, na questão de vetores, envolve a definição, os conceitos, as operações que a gente pode fazer com vetores, somar, multiplicar por escalar, fazer produto escalar, fazer produto misto, produto vetorial, enfim. A gente vai falar sobre reta, sobre plano. A gente vai ver equação da reta e plano, vários tipos de equações, né? O que é o significado desses conceitos geometricamente, como é que eles são construídos e tal. E nós vamos falar também de distância. Nesse caso, a gente vai ver distância de ponto a ponto, de ponto a reta, de ponto a plano, de reta para o plano, enfim. Como é que a gente faz para calcular essas distâncias? A gente vai perceber que o conceito que define essas distâncias, efetivamente, a gente já conhece, já usa isso há muito tempo. Tá? E... Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não. Depois, a gente vai ver um pouquinho de funções vetoriais, que é a segunda parte. Tá? Aqui, a gente vai ver a definição do que é uma função vetorial, porque até agora a gente trabalhou com função real, né? Lá no cálculo 1 e no cálculo 2, a gente trabalhava com uma função que ia da reta na reta, certo? E a gente tinha o gráfico dessa função num plano cartesiano assim, né? A gente tinha o x e o y e o gráfico da função aqui. Aí a gente aprendeu a derivar, calcular limite, né? Calcular o limite primeiro, depois derivar, depois integrar e tal, tudo para esse tipo de função. Aqui a gente vai mudar um pouco. Essa função são funções que vão de intervalos da reta em espaços de dimensão maior. Ou seja, eu transformo um escalar num vetor. Por isso que a gente precisa estudar vetor antes, para poder entender essas funções aqui. Tá? A gente vai falar sobre derivada, sobre integral dessas funções. E a gente vai falar sobre alguns conceitos que são importantes, que são, por exemplo, curvatura, vetor tangente, vetor normal. A gente vai falar de torção, vetor, não é vetor, é vetor binormal.
Tá? Então, tem umas coisas que a gente vai ver aqui. Esses conceitos todos são muito importantes. A gente vai falar isso com mais calma depois, mas principalmente para a gente entender o comportamento no espaço, como é que eu caminho no espaço, tá? E essas duas partes, na verdade, encerram a primeira parte da disciplina. Então, a disciplina é dividida em dois momentos, sendo que o primeiro momento é dividido em dois pedaços, que são esses dois aqui. No segundo momento, a gente fala de funções de várias variáveis. De várias variáveis. Qual é a diferença dessas funções para as funções vetoriais? As funções vetoriais, eu tenho o domínio na reta e o contradomínio no Rn. O Rn que eu falo é o plano, o R3, o R4, enfim. Tá? Então, eu pego alguém aqui e levo num vetor que depende desse parâmetro, tá? Que vai ter a sua, vou colocar assim, um F de T, F1 de T, F2 de T, e assim por diante. Então, eu vou ter, a minha imagem é um vetor de n dimensões. No nosso caso, a gente vai trabalhar com 2 e 3 no primeiro momento. As funções de várias variáveis é o contrário. A função ela tem um domínio num espaço de n variáveis e o contradomínio na reta. Aqui, esse n, a gente vai trabalhar basicamente com n igual a 2 ou n igual a 3. Mas ele pode ser qualquer valor de n. Tá? E aí o que a gente tem é um ponto que tem n coordenadas e eu vou levar isso num valor que é a imagem desse ponto aqui. Por enquanto, eu só estou mostrando para vocês o que nós vamos fazer, tá? E não como, obviamente. E aí, nesse caso, o que a gente vai ver cadê? Aqui. A gente vai ver definição disso. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, que eu esqueci de criar. Espera aí. Então, a gente vai ver a definição do que é essa função de várias variáveis. A gente vai falar derivada disso aqui. São várias formas de falar de derivada. A gente vai falar de valores extremos. Aqui na derivada tem vários assuntos para serem tratados. Valores extremos, que são os máximos e mínimos. Como é que eu faço para calcular máximos e mínimos dessas funções? E a gente vai falar dos multiplicadores de Lagrange, que é o fechamento desse assunto, que são máximos e mínimos condicionados. Bom, eu coloquei dessa vez, eu não sei por que eu não coloquei esse link no opa, não é esse cálculo 3, espera aí. Não. Ó, aqui no Classroom,
você for em atividade, aqui tem um monte de coisa que ainda não está lançado, porque vai ser lançado ainda, mas no conteúdo programático, eu consegui alguns monitores para ajudar nessa disciplina, eles vão colocar aqui, em breve, todo o conteúdo programático do curso inteiro. Eu já vou colocar aqui. Ao todo, que é esses em cinzinha que vocês estão vendo aqui, que vocês não têm acesso a isso no Classroom de vocês ainda. Tá? São 16 tópicos ao todo, que a gente vai ver isso tudo em 13 semanas, mais ou menos. 2 semanas são de provas. Então, esses 16 assuntos vão ser estudados nessas 13 semanas. Eu acredito que até sexta-feira, máximo final de sexta-feira, todos esses conteúdos estejam aqui, tá? Para vocês terem acesso. Esse eu coloquei já segunda-feira, porque a ideia era que vocês assistissem para a gente conversar hoje. Eu espero que vocês tenham assistido. Aí eu coloquei aqui no material de apoio, já coloquei duas coisas. Uma é o link para o livro texto. Eu não sei porque eu só vi depois que eu não tinha colocado na disciplina de cálculo 2. Mas, efetivamente, da forma como ela foi construída, com o tanto de material de notas de aula que tinha, não sei se fez muita falta, pode ter feito. Eu acho que sempre... A chance de fazer falta é muito maior do que a chance de não fazer, para quem buscou estudar bastante. Então, eu coloquei já aqui o link. O que você precisa? Deixa eu ver, acho que eu estou logado aqui. Tá. Ó, o que você precisa fazer? Você entra com o seu login, com o seu e-mail da Unesp, certo? @unesp.br. E aqui você entra com a sua senha justamente do @Unesp. Tá? Se for a primeira vez que você entrar, ele vai pedir para você preencher uns cadastros, umas coisas tal, criar um e-mail, etc. E aí depois você fica logado. E aí nessa biblioteca virtual a gente tem acesso ao livro do Thomas, que é o livro que eu estou usando. Então, se você digitar Thomas, ele vai te mostrar todos os Thomas que ele tem. E a gente vai usar, basicamente, o volume 2 da 11ª edição, tá? Que é esse aqui. Então, você tem acesso ao livro, e aí você pode ler o livro, e aí você tem acesso ao livro inteiro. Você só não consegue fazer download disso, tá? Mas Ô, você consegue professor, acessar o livro. Sim. Larissa, só uma curiosidade. Esse livro era o do cálculo 4 também? Sim. Ah, legal. Larissa, não tinha visto você. Tudo bem? Oi, professor, tudo bem, senhor? Tudo bom. A Larissa foi minha aluna de cálculo 4 e agora está fazendo cálculo Isso, 3. fiz invertido, não indicado. Não é o melhor caminho, né? Se fosse o melhor caminho, viria o 4 na frente do 3, né? Mas dá para fazer, mas não é o mais indicado. Realmente não é o mais indicado. Só fazendo um parênteses. Como é que os cálculos estão estruturados? O 1 é pré-requisito para o 3 e o 2 é pré-requisito para o 4. Por quê? No cálculo 1, vocês aprendem limite e derivada. No cálculo 2, integral, basicamente. No cálculo 3, limite e derivada para funções de várias variáveis, que é o mesmo assunto do 1. Então, fazer o cálculo 3, fazer limite e derivada sem ter entendido limite e derivada de uma variável só, é muito complicado, por isso que não faz. Certo? Lógico que eu estou falando da sequência normal e correta, e como ela foi pensada. E depois, o cálculo 4, a gente aprende integral para funções de várias variáveis, que é o mesmo assunto do cálculo 2. Então, a gente vai rever tudo que a gente vai ver em cálculo 4 depende de integral. E por isso que o cálculo 2 é pré-requisito para o cálculo 4.
Aí a gente tem as situações que são um pouco aberração, mas que acontece. No caso, não é o caso da Larissa. Eu não estou dizendo que a Larissa é um desses casos. Porque a Larissa, na verdade, ela fez isso porque ela veio transferida, né, Larissa? Mas a gente tem gente que não passa no 1, mas ele pode fazer o 2. Ele passa no 2. Sabe, sei lá, por quê, como e que jeito, mas passa. Aí ele não pode fazer o 3 porque ele tem que fazer o 1. Mas ele pode fazer o 4, porque ele já passou no 2. Certo? Esse é o caso mais complicado de todos, que é o cara que está fazendo o 4 sem ter passado no 1. Porque ele não fez o 3, então ele não viu funções de várias variáveis. E aí a coisa enrosca. Tá? Mas, enfim. Mas dá para se virar. Porque também dá para aprender esse estudo invertido. Enfim. Mas o fato é que esse livro que a gente está usando, ele é usado no cálculo 3 e no cálculo 4. No cálculo 3, a gente vê os capítulos 12, 13 e 14. E depois no cálculo 4, 15 e 16. O 11 a gente viu no cálculo 2. Certo? Tudo bem até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Você vai explicar como você vai dividir as médias e tal? E as presenças? Sim. Beleza. Vamos. Tá. Então, ó, em termos de conteúdo, lógico que depois eu vou colocar o plano de ensino, né? Porque depois dessa conversa, eu vou oficializar fechar o plano de ensino para essas questões de avaliação e tal. Mas, efetivamente, é isso que a gente vai ver na disciplina esse semestre. Bom, aí já respondendo a Heloísa, como é que funciona a questão da avaliação? Bom, primeiro, antes disso, o caso das presenças. Até o semestre passado, ou até a disciplina passada, que foi condensada, além quer dizer, no começo da pandemia, acho que é obrigatório que o professor desse uma atividade para os estudantes para que eles pudessem ter presença nas disciplinas. Né? Então, as presenças eram contadas apenas por essas atividades. Desde o meio do ano passado, que essa obrigatoriedade não deixou de existir, então o professor poderia usar a aula síncrona para contabilizar as presenças. E também ficou a cargo do professor de que jeito que ele ia fazer essa contabilidade, essa contabilização, a contagem dessas presenças. Bom, no meu caso, e aí cada professor tem um caso, e acho que não é meu papel nem a função dessa fala ficar dizendo qual é a melhor, qual é a pior, não é isso, mas eu só estou explicando como foi que eu entendi que seria o melhor para a nossa disciplina de cálculo. Eu estabeleci que haveria uma atividade que contaria para a presença na sala de aula, que são os questionários. Então, você precisava responder o questionário e acertar um mínimo de 4 pontos para poder ter presença naquela semana. A gente trabalhava com um questionário por semana. Então, além de fazer o questionário, precisava acertar pelo menos 40% das questões do questionário. 4 ou mais já dava presença. Podia ser 5, né? Mas eu ainda fui um pouquinho bonzinho e deixei 4. Enfim. Então, essa era uma primeira parte do cálculo da presença.
A segunda parte era justamente a presença em aula síncrona, com o seguinte critério: quem ficasse menos de 70% online não teria presença. Por que 70%? Porque 70% é o critério que a universidade adota como mínimo de tempo necessário para ser aprovado. Então, se você tiver menos de 70% de presença no ano, no semestre, você perde o semestre por falta. A única coisa que eu fiz foi estabelecer esse patamar em todas as aulas, né? Então, para você ter presença na aula, você tinha que ter mais de 70% do tempo da aula. Então, isso foi uma condição para ter presença na aula. Isso foi falado lá no primeiro dia. E depois, eu fiz a média dessas duas presenças para dar a presença final de cada um. Então, teve gente, por exemplo, que teve média em uma dessas, não teve média na outra. E aí, quando juntou tudo, reprovou, né? Reprovou por falta. Eu sinto muito, né? Mas a regra era essa. Então, no nosso caso agora, deste semestre, o questionário não vai contabilizar a presença mais. Desculpa. Porque a partir da quinta aula, a gente vai ter aula já presencial, então não tem necessidade de fazer isso com o questionário. Então, as nossas presenças desse semestre vão ser apenas a aula síncrona, desde que seja maior ou igual a 70% do tempo de aula. Qual é o tempo de aula? É o tempo que eu estou na sala de aula. Outra coisa. Na disciplina de cálculo 2, teve muita gente que depois que eu terminei a aula, dei tchau para todo mundo, estranhamente continuou na sala e não saía, não respondia, não dizia nada, e ali ficou. Então, assim, e eu chamando, perguntando: ei, fulano, cadê você? Oh, ei, e nada, e nada. Então, quem ficou depois da aula, inclusive depois de mim, ficou sem presença, porque ficou nítido, pelo menos a impressão que passou é que efetivamente não estava em aula, por isso, inclusive, perdeu até o momento de sair da sala, né? Não teve nem o capricho de ir lá no finalzinho da aula para desligar. Então, esses rodaram. Então, a presença de aula síncrona até deixa eu ver, a última aula nossa vai ser dia 25. Até dia 25. É a lista que o Meet me dá, respeitando essa condição, né, de pelo menos 70% do tempo, e depois são as aulas presenciais mesmo. Aí o cara crachá, faz a chamada, está aqui, não está aqui, está presente, não está, falta e acabou. Ok? Alguma dúvida? Acho que tudo tranquilo. Maravilha. Bom, e a questão da avaliação? A questão da avaliação, então, agora a gente tem as provas e a gente tem os trabalhos, como sempre. Bom, as provas, como a gente tem uma divisão muito
bem equilibrada em dois grandes temas, então a gente vai ter também duas provas. Tá? Então, a prova 1 diz respeito a essa parte aqui. Deixa eu... Só um minutinho. Isso aqui tudo faz parte da prova 1. E essa parte faz parte da prova 2. Ok? Então, a gente vai ter duas provas. Vou até deixar coloridinho para ficar bonitinho. A gente tem essas duas provas. Ok? Deixa eu pegar aqui, porque eu acho que eu já marquei a data. Tudo marcado. Fica o caderno errado. Não é possível. Eita. Não. Acho que foi só de empreendedorismo que eu fiz isso. Deixa eu ter certeza. Foi. Então, eu tinha que eu tivesse feito já de cálculo, não fiz. Então, sexta-feira, eu já digo as datas dessas duas provas. Mas são mais ou menos na metade no final do semestre, óbvio. Bom, e os trabalhos? Quais são os trabalhos que a gente vai ter? Dessa vez, como a gente tem mais tempo, né? A gente vai ter uma aula mais espaçada, com um pouco mais de tempo. Tem algumas coisas que vão ficar melhores no andamento, né? Não vai ser tão corrido. Mas, basicamente, até para entender o porquê de cada parte da disciplina, a construção da disciplina está sendo feita da seguinte forma. A gente organizou a disciplina da seguinte maneira. Um conteúdo para você ter acesso antes dos nossos encontros, para você conhecer o tema que vai ser estudado naquela semana, que são os vídeos. Aí tem uma atividade para ser feita em cima disso, que é uma atividade mais conceitual, justamente para que a gente possa medir, e aí eu estou falando você enquanto estudante, enquanto cidadão que está aqui, porque você veio para estudar e para se formar e para ter uma boa formação, está preocupado em aprender aquele conteúdo que está sendo estudado naquela semana. Então, existe uma atividade que diz respeito aos conceitos que foram abordados naquele vídeo, ou naqueles vídeos, que é justamente o questionário. Então, a gente não vai deixar de fazer os questionários só porque agora eu não preciso mais cobrar, eu não preciso de uma atividade para atribuir presenças. Os questionários eles já existiam antes da pandemia. O que eu fiz foi adaptar o questionário a uma necessidade pandêmica, tá? Então, o que eu preciso é que vocês entendam o motivo do questionário. A ideia do questionário é eu poder verificar o quanto eu, de fato, consegui absorver dos conteúdos que foram apresentados para mim nos vídeos que eu assisti. Essa semana eu coloquei lá 2 vídeos, sendo que os 2 vídeos tratam do mesmo assunto. Um vídeo que é curtinho, que é mais rápido, que é mais para
a gente ter uma noção do que é o assunto, e outro que é um pouco mais longo, porém mais completo, que é sobre a questão de vetores. E eu vou colocar um questionário para falar desses dois vídeos. Então, os questionários, eles sempre são baseados nos vídeos que forem apresentados. As perguntas, as respostas para as perguntas dos questionários, você sempre vai encontrar nos vídeos. Então, é importante que você não só assista aos vídeos, como preste atenção no que você está assistindo e tome nota das informações que você julga que são importantes. Então, um dos primeiros trabalhos é justamente os questionários, porque eles são parte importante no processo de ensino-aprendizagem. Espera que nem sempre eu consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Tá, então, os questionários eles continuam fazendo parte do nosso dia a dia, por conta dessa necessidade e dessa parcela de colaboração no processo de aprender. Bom, então vejam, a gente tem os vídeos para serem assistidos. A ideia dos questionários é que a gente possa avaliar o quanto a gente conseguiu captar dos conceitos apresentados no vídeo. E depois eu preciso colocar esses conceitos em prática. Eu preciso ver o quanto, de fato, eu consegui transformar o entendimento do conceito em prática, em conseguir realizar coisas com esses conceitos. Então, no caso do cálculo e da matemática de um modo geral, a prática desses conceitos é justamente fazer exercício sobre esses conceitos. Então, a lista de exercícios também continua com esse intuito. Essa lista de exercícios ela também vai ser semanal. Vocês estão livres dela essa semana, ela começa só semana que vem. Questionário não, questionário essa semana já vai ter, mas a lista não. A lista eu só vou apresentar a lista para a semana que vem. Então, a ideia da lista é justamente que a gente possa ver o quanto a gente está conseguindo colocar em prática os exercícios, os conceitos que a gente está apresentando. Então, essa é uma lista que vai ter aí 2, 3 exercícios e o gabarito dela. Então, por exemplo, vocês vão ter que fazer vocês vão enviar essa lista lá pelo Classroom. A gente vai continuar trabalhando com o Classroom mesmo depois das aulas presenciais, porque a gente já trabalhava com o Classroom antes da pandemia para fazer alguns trabalhos. Então, ele continua fazendo parte da nossa vida. Essas listas vão ter lá o espaço para vocês colocarem as listas. Só que, dessa vez, a resolução do gabarito ele vai ser apresentado para vocês na aula de sexta-feira, muito rapidamente. Então, assim, na primeira meia hora eu vou mostrar a resolução e vou comentar com vocês essa resolução para vocês entenderem como é que vocês vão corrigir os exercícios de vocês. Então, você faz o exercício, eu apresento ali na aula, né? Já estou pensando nas aulas presenciais, tá? Então, você já tira as suas dúvidas, você vai estar com seus exercícios ali, a gente vai mostrar, você vai corrigir. Está com dúvida, a gente já discute ali na hora, e aí você depois pega a sua correção, ali mesmo, se for o caso, e já manda para o... Quer dizer, você já vai ter mandado a lista, né, no Classroom, e aí depois você coloca a nota na planilha, igual a gente fazia antes. Então, essa lista tem esse propósito. Além dessa lista, a gente vai ter
um negócio que não tinha antes. Isso aqui só vai começar, essa parte aqui, só vai começar a partir de 28/3. Porque isso tem que ser presencial, tá? Que é exercício diário. O que é isso? Final da aula, de uma aula, eu deixo um exercício para a gente corrigir no começo da segunda aula, da próxima aula. Então, na sexta-feira, a gente vai encerrar um tema e eu vou deixar um exercício já do tema seguinte. Eu vou pensar ainda se vai ser do tema seguinte ou se vai ser do mesmo tema. Eu ainda vou me passou uma coisa aqui pela cabeça que pode ser que não seja uma boa ideia. Então, pode ser que seja ainda desse tema da semana para fechar na aula seguinte. E aí, na quarta. E aí, na quarta, eu deixo um exercício para ser corrigido na sexta. Sempre vai começar a aula começando com a correção de um exercício. Esse exercício a gente corrige na sala. A minha intenção é fazer a correção desse exercício, inclusive no computador, para gravar essa correção, para deixar para vocês terem acesso no YouTube. Então, essa correção deve ser feita no computador. E depois a aula vai ser muito mais de resolução de exercícios em pequenos grupos do que qualquer outra coisa. A ideia é que o aprendizado se faça na resolução dos exercícios em pequenos grupos. Então, esse exercício diário vai acontecer e vai fazer parte dos trabalhos, mas ele só vai começar não semana que vem, na outra. Além dos exercícios diários, a gente tem também os trabalhos referentes às duas provas. Nesse caso, fica mais fácil de lidar com eles, porque nós temos só duas provas, né? Não foi como no cálculo 2, que a gente tinha uma avaliação semanal. Então, são 2 trabalhos. Mas no mesmo esquema do trabalho que a gente fez no início do ano. Né? Faz a primeira prova, corrijo, separo em grupos, resolve a prova e fazem todo aquele trabalho de comentários, que, aliás, a gente não teve tempo de conversar sobre aquilo, mas a gente conversa depois. Tá? Mas esse é um trabalho que, quando bem feito, traz muito resultado. Eu vi no trabalho, né, até por ser à distância, né, ele, às vezes, em alguns grupos deixa um pouco a desejar, em outros grupos ele funciona bem. Deu para perceber isso pelos comentários. E uma coisa que a gente pode discutir é a presença em aula. Isso pode ou não ser um ponto de avaliação. Ou seja, veio na aula, para você ter nota aqui, você só precisa vir à aula. Tudo bem até aqui? Alguém gostaria de comentar, propor alguma coisa que eu não tenha pensado como trabalho que valeria a pena a gente desenvolver? É a vez de vocês falarem. Acho que tá tudo bem. Não vai ter cães esse semestre. Então, o Khan Academy, eu até deixei lá, né? Se vocês olharem, tem no Classroom. Deixa eu ver se eu estou com o Classroom aberto. Deixa eu ver se eu fechei. Ele está aqui.
Cadê o Clécio? Aqui? Peraí que eu perdi. Ó. Ah, não, tá aqui. Eu deixei aqui para vocês, no material de apoio, uma indicação de uma unidade que fala de vetores. O problema do Clécio, o problema do Khan Academy para cálculo 3 e 4, acho que não, será que o cálculo 3 tem tudo? Não, não tem. Eu acho que o Khan Academy não tem para todo o conteúdo. Então, só que eu acho ele um baita de uma ferramenta útil para o aprendizado. E eu não sei porque que não está carregando. Aí, carregou. Então, eu deixei essa unidade aqui para vocês olharem, justamente porque tem muita informação, muitos exercícios para vocês terem acesso extra, né? Então, eu não tenho pretensão de cobrar, porque eu acho que não tem para tudo, mas poderia, tá? De repente, eu posso até, uma vez ou outra, fazer uns testes de unidade como atividade, mas isso aqui é uma coisa que todo mundo deveria fazer pelo simples fato de que é uma ferramenta importante para o aprendizado, tá? Eu deixei lá como atividade extra. Agora, se você sabe, senhor, eu acho legal que o Khan Academy faça parte. A gente pode colocar aqui, não tem problema. Ok? Nós estamos aqui para discutir isso, né? Se a sala entende que essa ferramenta ela ajuda no processo de aprendizagem, por que não usá-la? E aí? Silêncio. Faz uma votação. Olha, Heloísa, eu juro que eu já estava com a enquete aberta. Então, você gosta de enquete? Já faz uma. Pena que você está. Deixa eu ver se você não instalou nenhuma câmera aqui por trás. Você está me vigiando. Khan Academy. Usar ou não usar? Espera que eu tenho que mudar. Eis a questão. Sim. Então, está aí a enquete lançada. Fiquem à vontade para responder. E aí, então, eu vou esperar um pouquinho, né, para ver essa enquete, porque isso pode mudar tudo, né? Mas, basicamente, uma coisa que a gente já pode decidir é o peso das provas e o peso dos trabalhos. O que a gente faz? O que vocês acham? Mantém o meio a meio? Hello? Quanto de peso? Professor, não sei se todo mundo concorda, mas o mesmo que a gente utilizou no semestre passado, acho que estava bom. Eu também concordo. 50% para cada um? Também concordo. Então. Concordo. Tá.
Bom, nossa, rapaz, olha, eu tô feliz aqui, viu? Eu jurava, por Deus, que o Khan Academy ia perder disparado. O cara sempre ajuda. Pois é, não, eu tenho a mais absoluta certeza disso. Mas é que o pai, estudante parece filho teimoso, sabe? Quando o pai fala, faz isso, não vou fazer, eu sei que é bom, mas eu não vou fazer só porque você mandou. Eu jurava que o Khan Academy fosse perder e ganhou disparado. Está em 27-4. Quantas pessoas tem na sala? 40. Já foi 31, menos que os outros 9. Que não, 9 não, porque são, na verdade, tem 38. Porque eu estou contando por 2. Então, mesmo que os outros 8 votem, vai ficar 27-12. Então, abemos Khan Academy. Estou felizão. Vocês me fizeram feliz hoje. Professor, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Na quarta-feira, quer dizer, hoje, né? A sua aula ela começa às 3h40 e vai até às 5h40, não é isso? Isso. Vai se manter assim no presencial? Eu pergunto porque o professor Darlan, que tem a disciplina de Geologia Geral, a disciplina dele é 100% EAD, as aulas já estão gravadas. Daí à tarde a gente não vai fazer nada na universidade. Daí não teria como você mover essa aula para mais cedo? Ou você está ocupado? Bom, primeiro que o fato da disciplina ser em EAD não significa que você não vai fazer nada na aula. Você tem que fazer a aula. Então, você tem que usar justamente naquele horário que você usa para fazer aquela aula. E segundo, que não é nem todo mundo da disciplina está no mesmo termo. Então, pode ser que tenha gente que não pode fazer aula das 2, da 1h30 às 3h30, entendeu? Ah, entendi. Juliane, você está sem microfone? Não. Então fala, meu bem. Eu não vou melhor. interromper, professor, mas sei lá, Não, eu não acho que tem- o não- pessoal não- da turma 18 e o pessoal que está fazendo eletromag agora está em laboratório nesse horário. Né? Então. Isso não é interromper, não, filho. É participar da aula. Tem saudade de vocês. A aula, a voz ajuda. Ah, mas mês que vem a gente vai estar todo mundo na sala. Aí depois, passado um mês, não aguenta mais ver a cara do outro. Aí você vai ficar querendo silêncio, né, professor? Cala a boca! Né? Vocês me deixam louco. Não, mentira, não faço isso, não. Mas prefiro que você fale, até porque eu quase não consegui enxergar o chat, tá bom, Ju? Fala, Larissa. Professor, sei que é complicado, mas na sexta-feira também sem chance, né? Do quê? De fazer isso que o João Pedro sugeriu, considerando Não, que... Mas a sexta aula é 1h30. Ah, então esquece, desculpa. Ou eu tô doido? É 1h30, sim. Não é? Podia ser tipo 8 da manhã, ia ser ótimo. Não, então. Porque assim, quem tá no termo, entre aspas, ideal para fazer o cálculo 4 agora, se eu não me engano, é o professor Darlan também, que daria a aula assíncrona antes, poderia ser antes do almoço. Entendeu? Então, é que uma vez estabelecido o horário, é difícil a gente mudar o horário, justamente porque às vezes tem gente que faz aula antes. Mas se fosse, tipo assim, fizer uma enquete, sei lá, e der 100%. Não, eu não vou nem fazer isso. Não vou nem mudar. Não. Tá. Até porque, eu vou explicar por quê. Na sexta-feira de manhã, a turma que está em fase tem álgebra linear das 8 às 10. Cara, eu não vou fazer o neguinho fazer aula das 8 às 10 de álgebra linear e, na sequência, fazer aula de cálculo. Eu não vou fazer isso comigo, muito menos com vocês. Ninguém vai prestar atenção na aula de cálculo. Então, meu ano era assim, hein, professor? Não, não era. E a gente percebeu que estava errado. Aí a gente tem que, mudar. Entendeu? Então, não dá. Não dá. É muito não pedagógico pensar desse jeito. Levando em consideração que o curso é integral,
Então, a sexta-feira está aqui inteira para a gente fazer. É o dia que o professor, o dia que a Sandra for dar a prova, ela tem a manhã inteira para dar a prova, eu tenho a tarde inteira, está tudo. Não vou mudar para as 10 do meio-dia, não faz muito sentido. Vamos deixar do jeito que tá tudo tranquilo. Aproveitem as 10 do meio-dia e estudem. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. A presença em aula, vocês acham que vale a pena ter isso como eu não acho que seja. Eu coloquei porque eu usava isso antes, mas eu confesso que eu acho que vale muito. É aquele pontinho que salva a gente quando a gente... Então, essa presença em sala de aula não passa o peso dela na coisa não pode passar de 10%. Então que seja 10%. Tá ótimo. Qualquer coisa. Melhor que nada. Então, esse tipo de pensamento, vocês me desculpem, eu vou ter que falar. Isso Tô não é para brincando, quem quer aprender, isso é para quem quer passar. Mas é que... A brincadeira tem sempre um finzinho de verdade. Não. A gente se esforça, mas quando precisa, às vezes ajuda, entendeu? A gente que é velho ainda, pelo amor de Deus. Então, porque eu acho que ainda não entendeu que o papel aqui é aprender. O professor sempre tem isso daí, mas eu nunca conto com isso. Tipo, contando, mas eu tenho aquele 1 ponto de presença. Eu nunca conto com isso, mas é bom ter, sabe? Assim, naquela emergência, entendeu? Porque imagina a gente reprovar por causa de uma besteirinha, tipo, sei lá, de 0, 2, sei lá. Olha, Ju, vou ser bem honesto com você. Isso está gravado e vai ficar gravado. Um estudante que tem a média 4,8 e se dedicou o semestre inteiro, eu passo o moleque. Eu nem deixo chegar em 4,8. Você pode ter certeza que quem ficou no final do semestre com 4,8 e eu deixei lá com 4,8 é porque não mereceu. E aí não é a presença em aula que vai fazer diferença, entendeu? Percebe? Eu estou falando depois que você fechou o pacote, passou a régua, fez a conta, somou tudo, deu 4,8, o cara tem 100% de presença e deu 4,8, não é a presença que vai fazer ele passar, concorda? Sei lá. Certo? Não. Ô, professor, essa presença seria assim, eu fui em 70% da aula e eu tenho 0,7, isso? Isso. Tem nota 7 em presença, que vai ser multiplicado pelo peso da presença na média. A nota de presença vai de 0 a 10 e o valor da presença é a porcentagem dela vai virar uma nota de 0 a 10. Entendeu? Entendi, sim. Vou deixar para a galera decidir, sei não, professor. Bom, será que a gente faz outra enquete? O rei da enquete. Podemos fazer um meio termo ali também, de meio pontinho também, não sei. Como assim? Que a presença vale meio ponto, não sei. Meio ponto aonde? Então, tipo, a presença em aula, vamos supor, se fosse 100%, eu ganho 1 ponto, certo? Na média. 1 ponto na média? Menino, você tá doido. Tô deixando lá. Vamos lá. 10% na presença. Assim estimula todo mundo a vir para a aula. Tudo bem que o cara tem que vir na aula de qualquer jeito, porque tem que passar, né? Mas, a presença poderia estar atrelada à participação. Isso seria legal, hein? O cara vem na aula, fica lá dormindo, não quer dizer nada, né? Mas vir na aula e participar da aula, aí seria legal. Tá? Mas vamos deixar assim. Tudo bem? No máximo 10%. Eu não aceito mais que isso. Vocês acharam? É muito. Pode pôr 5, eu mudo na hora. Mas até 10 eu converso. De 10 para frente, não tem conversa. 10, professor. Deixa no 10 aí. Vamos, bora lá. Deixa aí 10 e vamos embora. Passa para frente. E no resto? O que vocês acham que é muito importante? Mas vocês têm que fazer um esforço e têm que me convencer de que vocês estão fazendo um esforço do que é importante para aprender e não para passar. Eu continuo insistindo nisso e vou insistir enquanto nisso eu acreditar. A gente está aqui para aprender. Passar é consequência de ter aprendido.
Eu acho que a lista de exercícios deveria contar um pouco mais, não sei. Eu acho que o vamos lá. Ken também. Vamos colocar por grau de importância. O que é muito importante? A lista de exercícios ficaria em primeiro lugar? Eu acho que sim. Junto com o Khan Academy ou Khan Academy um pouquinho menos? Eu acho que junto, tem professor. Vamos fazer junto. só. Porque eu acho que os dois são importantes. Tá, então a gente tem os dois importantes. Depois, quem vem depois? Questionário? Os questionários? Vamos pensar. Alguns desses trabalhos são mais práticos e outro, que é o caso do questionário, ele é mais teórico, né? O que me ajuda a aprender mais? Entender mais o conceito ou colocar melhor, ou saber colocar em prática? Eu acho que saber colocar em prática, né, professor? Então, bem que um anda lado a lado do outro, né, professor? Então, não tem como você colocar em prática sem saber o conceito. Não dá para fazer omelete sem ovo, né? Como é que eu vou fazer exercício se eu não sei a matéria, né? Então, vamos lá. Vamos colocar o questionário, então, aqui para a gente... Ele vai estar com um grau de importância um pouquinho menor que os outros dois, mas com um bom grau de importância, certo? Depois, a gente sobrou os exercícios diários e os trabalhos referentes à prova. O trabalho referente à prova, ele é um trabalho muito mais de recuperar conceitos que já passaram, porque eu estou fazendo coisas que já foram. Mas, para efeito de aprender o que já passou, ele tem o seu valor. O exercício diário me obriga a estar sempre trabalhando. E aí, quem que vocês acham que é mais importante desses dois? Professor, eu acho que... Eu não sei, né, porque eu não fiz o cálculo 2 com eles, mas o trabalho referente às provas ajudava muito. Porque o que você cobrou na prova é importante, tipo, era importante que a gente soubesse. Então, o trabalho referente à prova é exatamente a gente tendo a oportunidade de se recuperar no semestre e ver o que a gente deixou passar para não continuar passando. Exato. Eu concordo. Alguém mais concorda com essa? Assina embaixo. Nós estamos aqui no tribunal. Eu concordo também. Eu também, professor, concordo. Show. Então, esse aqui, o trabalho fica um pouco mais com um pouco mais de peso do que os exercícios diários. E com um pouco menos do que os questionários. Então, a gente teria mais ou menos isso aqui. Certo? Uma vez que isso aqui já deu 10%, sobra 90% para a gente distribuir para esses caras aqui. Como é que a gente distribui esses 90%? Sugestões? Espera, qual foi a pergunta? A gente tem 90%, né? A soma desses caras todos aqui tem que dar 90%. E a gente tem essa distribuição. Esses dois valores precisam ser iguais, esse aqui e esse aqui. Esse precisa ser um pouco menor, esse menor e esse menor. E a soma disso tudo tem que dar 90%. E, teoricamente, a gente pode pensar, exercício, a gente pode pensar de trás para frente, né? Ou do maior para o menor, ou do menor para o maior. Por exemplo, exercício diário, pode ser os mesmos 10% de presença em aula, ou seria 15%, por exemplo? Acho que daria para deixar 10%. Os mesmos 10%? Se esse é 10%, esse aqui pode ser quanto? 15%? Acho que pode ser. Aí esse aqui vem para 20%. Será que sobra o suficiente? 45. Sobra 45. Para dividir em 2. Nossa, precisaria ser, o ideal seria que isso aqui fosse 25 e 25, né?
mas só tem 45. Podia tirar 5 daqui. Professor, tira 5 dos trabalhos referentes às provas. Aí fica 10, 10, 20, 25, 25. Então, mas a gente falou que esse aqui tinha que ser um pouquinho mais que aqui. Professor, tira Não, Olha. professor, ali já Tira tá com dos 10%. tira do Olha, questionário. O se tira fosse- do questionário. Tira do se questionário. fosse 5 aqui, dava 7. Não, Não, professor, Professor. não faz isso com a gente. professor, esqueça essa ideia. Questionário, pode tirar Esse já tá certo, professor. A Já matemática morreu. ela é um consenso. A gente Prender tem que geral pensar deixa que a gente só quieto. tem os 90, esses 10 não existe mais. Esse 10 já, assim, é lei. Já tá trancado com cadeado. Ó, Galileu Galilei disse que Deus usou a matemática para escrever o universo. É verdade, ó, isso é coisa de Deus. Ó. Deus mostrou que tinha que ser 5%. Não, professor. Perseguir, a gente chora, é isso mesmo. Não, professor, tira do questionário, dos 15% você deixa 10, não tem problema. Mas Vamos lá, nesses vamos 10 colocar. você não mexe. Não, aqueles 10 são imexíveis. Então, vamos deixar 25 e 25. Era 15 no trabalho das provas e 15 no questionário, não é? Aí deixa os dois 15, deixa os dois iguais. Eu acho que tá ok. Tá tudo bem aqui? Dá pra diminuir. Porque na Academy também, não deixar 20, sei lá. Ou então a gente pode deixar 20 aqui, 15 aí, e deixar, ao invés de 25, 20 também, né? A gente pode mexer aqui ou aqui. Vamos deixar Mas assim, agora então? deu certo, não deu, professor? Não, agora, se eu não errei nas contas, 50, 80, 90, certo? Certo. Com 10, 100. Então, questionário. Mas foi muito bom. 15, 25, 10, 15. Deixa eu apagar esse aqui. E aqui, 25. Beleza, mano? Muito bem. Então, esse vai ser o nosso processo avaliativo. Ok? Faltou alguma coisa? Deixa eu ver aqui, a gente falou do conteúdo, processo avaliativo. Faltam as datas, né? Mas é que eu não fiz essas datas ainda. Datas das provas. Ó, eu vou fazer assim. Professor, só para você saber, 19 de abril já tem prova de Física 2, tá? Só para você não escolher o mesmo dia. Então, peraí. Prova 1. Prova 2. Tá. Uma coisa que no final do semestre a gente vai fazer uma substitutiva antes de fazer. Nossa, calma, eu não sei se. Eu vou ver se essa substitutiva aqui eu vou ter que fazer umas contas de tempo para ver se a gente vai ter tempo para fazer essa substitutiva. Porque, em tese, ela ela não precisa existir, porque a gente já tem o processo de exame. E como a gente começou uma semana para frente, eu não sei se lá no final a gente vai ter tempo, porque também não adianta nada fazer uma substitutiva tendo feito a prova na sexta e marcar a substitutiva na quarta, né? Sem ter tempo de estudar, pedir para dar errado, né? É só trabalho à toa para todo mundo. Então, eu vou ver se vai ter data para fazer uma substitutiva.
tá? E aí a substitutiva é naquele molde, substitui a menor das notas, faz a prova referente à menor das duas notas. Tá bom? Essas datas aqui eu vou olhar para colocar aqui. Você falou que dia 19 de abril? Isso, tem prova de Física 2 já. Ah, mas acho que eu não vou dar prova dia 19, é dia 19. Bom, não sei. Enfim, tá bom, tá marcado aqui. Prova Física 2. Tá bom? Então, essas datas aqui, se der tempo, eu já olho essas datas e já aviso vocês até lá deixo lá no mural informado as datas só para efeito de registro. Talvez eu nem espere até sexta-feira para falar disso. Tudo bem até aqui? Alguma coisa ficou sem ser abordada? Vamos lá. Com relação ao conteúdo da disciplina, conseguiram assistir os vídeos? Não? Sinceramente, eu esqueci, professor. Eu assisti, professor. Estamos com 50%. Eu assisti, professor. O que vocês acharam? Assistiram os dois ou não? Eu assisti um só. Eu assisti os dois. Quem assistiu um, assistiu mais curtinho ou mais compridinho? O mais curto. A Maria Clara tá de sacanagem, bicho. O melhor foi a forma dela falar. O mais curto. Já tá com vergonha só de falar. Não, Maria Clara. Não, mas tudo bem. Eu falei lá que enfim. Tudo bem assistir o mais curto. É que o mais curto ele é mais superficial, né? Ele só fala um pouco das coisas. Mas, efetivamente, o importante, né, quando a gente fala de vetores, é que algumas coisas a gente precisa entender bem para poder caminhar bem na disciplina. A primeira coisa é o que é um vetor? Né? Por que a gente trabalha com esse negócio de vetor? Por que a gente usa isso? Qual é o papel dele? Qual é a utilidade desse cara? Né? Por que a gente fala em vetores? Bom, primeira coisa, um vetor ele pode estar associado a várias dimensões. Eu posso ter um vetor de 2 dimensões, 3 dimensões ou N dimensões. Então, efetivamente, o que a gente faz com vetores ele é usado para carregar informações. Dentro dele, o que a gente tem é muita informação, de várias maneiras. Né? A gente pode ter, por exemplo, um vetor onde cada coordenada do vetor traz os dados de uma determinada variável. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um sistema que precisa de informações do tempo, da temperatura, da umidade, sei lá, da minha localização geográfica, da minha altitude e aí por diante. Então, eu preciso dessas informações todas num lugar só, eu concentro isso tudo dentro de um vetor. Mas ele por si só pode me dar outro tipo de informação, que é uma direção, que a gente pode, por exemplo, pegar, se eu pegar essa reta aqui, vocês conseguem ver essa reta aqui? Então, a reta em si, ela me dá uma direção. Então, o que é a direção? Significa que eu posso andar para esses dois lados. Né? Eu posso andar para lá ou posso andar para cá. Essa que a direção me diz. Né? Então, a reta por onde passa o vetor
é a direção. Certo? Então, por exemplo, a rua é uma direção. Se nessa direção eu escolho andar para lá, essa setinha aqui é o sentido. Então, eu digo que eu estou indo para aquele lado. Né? Tanto que a gente diz, né? Pega a avenida no sentido centro, porque a avenida vai para os dois lados, que é a direção, e aí eu escolho o sentido, que é o sentido indo para o centro. Muita gente usa a palavra direção errada, né? Para onde que eu vou? Vai naquela direção, e aí ele aponta o sentido. Né? Mas aí se o cara aponta, vai naquela direção. Se você estiver andando para o lado de lá, você está indo na direção que ele te deu. Né? E além da direção, né, que é a reta toda, e o sentido, que é a seta, eu tenho também esse tamanho do vetor, que é o seu módulo. O módulo, que é o tamanho. A ideia desse módulo é que ele me dê, que ele me transmita uma informação de intensidade. Por exemplo, vetor pode e é usado, por exemplo, para mostrar tempestade, por exemplo. Mapa de tempestade ou de tufão, etc., vendaval, essas coisas todas. Então, a gente às vezes olha para o mapa de tempestades e a gente vê você tem um negócio lá rodando assim. Né? Aí, se você for estabelecer isso em termos de vetores, você vai ver que aqui você tem um vetor pequenininho, aqui você tem um vetor um pouco maior, aqui você tem um vetor maior ainda, e aqui você tem um... Né? Ou o contrário, às vezes aqui significa que, à medida que eu me afasto, a coisa está ficando cada vez mais forte. Ou eu posso ter uma coisa onde eu tenho aqui maior, e depois ele vai ficando menor, porque ele vai enfraquecendo. Né? E aí eu tenho a informação de que eu estou num negócio que aqui no centro é muito forte, depois em volta a coisa vai ficando menorzinha, vai ficando mais fraca, e eu está diminuindo a intensidade. Então, a ideia do vetor também traz esse tipo de informação para a gente. Certo? E aí, o que acontece? Quando a gente está pensando, por exemplo, no R2, né, ou seja, a gente está falando do plano, o meu vetor tem duas coordenadas. E é muito importante a gente saber separar vetor de escalar. Né? Os vetores são esses que têm módulo, direção e sentido, e os escalares são apenas números reais. Né? E a gente tem formas diferentes de identificar cada um deles. Então, em termos de notação, o vetor, em geral, a gente denota com essa setinha aqui em cima. Essa setinha significa que eu estou falando de um vetor. E quando a gente fala de escalar, os escalares nada mais são do que números reais, e a gente usa como notação uma letra qualquer. Né? A gente pode usar A, E, X, Y, enfim. Só letras sem nada em cima. Essa seria a notação dos escalares. Certo? Bom, no plano, o nosso vetor ele vai ter duas coordenadas. Tá? Uma coordenada em X e uma coordenada em Y. E o que é importante a gente entender nesse processo?
Ok. Estando eu no plano, eu posso ter um vetor em qualquer lugar do plano. Então, vamos imaginar que eu tenho um vetor aqui. Tá? Apontando para lá. Esse é o meu vetor. Esse vetor ele tem duas coordenadas, né? Esse cara aqui, deixa eu pôr para cá. Esse vetor, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. O que é mais importante nesse começo para a gente entender, que eu acho que é uma coisa que causa muita confusão, que é a questão de como é que eu atribuo as coordenadas do vetor. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que essa coordenada x e coordenada y são valores onde eu sempre vou olhar para o vetor, as coordenadas que aparecem aqui são sempre, as coordenadas que aparecem aqui, elas são sempre deste vetor quando ele está aqui na origem. Certo? Vejam que eu estou falando do mesmo vetor, ele tem mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Então, esses dois caras são o mesmo vetor. O que eles não têm o que eles têm de diferente? O ponto de origem. Então, esse vetor de baixo começa aqui na origem, enquanto que esse vetor aqui de cima começa aqui nesse ponto. Porém, eles são o mesmo vetor. Tanto que a definição de vetor é um conjunto de segmentos equipolentes. Vou até escrever aqui, ó. Vetor. É um conjunto de segmentos equipolentes. Esse nome quer dizer o seguinte: eles têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Então, todo mundo que tem a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo está dentro de um conjunto. Esse conjunto é o vetor. Porque ele pode estar em qualquer lugar, se ele tem mesma direção, mesmo módulo, mesmo sentido, ele é igual ao outro. Ele só está num lugar diferente. Certo? Agora, como é que eu faço para achar esse valor? Veja, se eu estiver na origem, se o meu vetor está na origem, basta que eu olhe esse número, vou chamar aqui de x, e que eu olhe deixa eu tirar esse cara aqui, só para não dar confusão. Peraí. Aí. Deixa eu... Ok. Tá. Então, ó, basta que eu olhe para esse valor e para esse valor. Porém, se eu estou nessa condição, não adianta eu pegar apenas esses números, certo? Se eu pegar esse valor aqui, ó, e eu pegar... Que saco, hein? Esse valor... Deixa eu aumentar essa reta aqui, peraí.
Se eu pegar apenas esse valor, vai dar um vetor maior que o outro, concorda? Porque ó, o valor de x é maior e o valor de y é maior. Então, como o vetor está deslocado, não adianta eu pegar só as coordenadas dos extremos, do extremo final do vetor. Tá certo? Como ele está diferente, como ele está num lugar diferente, eu vou ter que fazer um cálculo diferente. Tá? Então, se o cara está fora do lugar, o que eu vou ter que fazer? Vou pegar as duas coordenadas, a inicial e a final. Então, eu tenho aqui, ó, a coordenada x final, que eu vou chamar de 2, e a coordenada x inicial, que eu vou chamar de 1. E eu tenho a coordenada y final, que eu vou chamar de 2, e a coordenada y inicial, que eu vou chamar de 1. E o que a gente vai perceber é que esse valor aqui, ó, o x, esse valor x, ele nada mais é do que o final menos o inicial, e o y é o y final menos o y inicial. Então, e aí eu tenho a coordenada do vetor. Tá? Esse tamanho é exatamente, ó, esse tamanho aqui é exatamente esse tamanho. Tá certo? Então, tô me fazendo entender? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então tá. Então vejam. Por que eu vou falar só disso, e a gente já vai terminar a aula hoje um pouco mais cedo, mas é muito importante que a gente entenda que toda vez que eu mostro as coordenadas de um vetor, esses valores dizem respeito ao representante desse vetor que está começando lá na origem. Isso não quer dizer que o vetor esteja sempre começando na origem, porque eu posso precisar dele num outro lugar. Tá? Mas as coordenadas dele dizem respeito àquele um lá que está lá na origem. Tá? Daqui para frente, o que a gente vai fazer é, primeiro, entender um pouco o conceito de como é que eu faço para somar dois vetores, como é que eu faço para subtrair um vetor do outro, etc. Isso traz o conceito de vetor resultante, tá? Porque se eu tenho um vetor aqui e eu tenho outro vetor aqui, e eu quero fazer a soma desses dois, o que eu preciso é pegar esse cara, jogar ele aqui no final do outro, e a partir disso eu vou ter o resultado disso é justamente, quando eu falo em soma, vai ser isso aqui. Oxi. Vai ser esse cara aqui. Por quê? Esse vetor U mais esse vetor V, quando somados, fazem com que eu saia desse ponto e chegue nesse ponto. No caso deles, passando por esse ponto, mas o resultado final é esse. Então, o vetor soma é justamente esse cara aqui, porque é o resultado final daqueles dois. A mesma coisa vale para a diferença, né? Que eu, ao invés de eu fazer U mais V, eu vou fazer U mais menos V, ou seja, eu inverto o sentido do vetor V e aí eu somo U com o inverso de V e eu vou ter um outro resultado para isso. Ok? Então, ó, tarefa para sexta-feira. Assistir os vídeos. Todos. Certo? Eram só 2, né? Sim, tá. só 2. Você vai passar mais vídeo ou é só aqueles 2 que já passou? Para sexta-feira, só esses 2. Aí para semana que vem que tem mais. Ah, perfeito, então, professor. Como agora a gente tem mais tempo, né? Então não vai ser aquele desespero de vídeo. Sempre 1, 2. Em geral, a gente vai ter um tema, talvez 2 temas por semana. Certo? E quando eu tiver mais de um vídeo, provavelmente vão ser vídeos, por exemplo, esses 2 vídeos tratam do mesmo tema. Né?
Então, se numa semana eu tiver um tema só, se tiver mais de um vídeo, todos os temas estão falando do mesmo assunto. Ok? Beleza, professor. No presencial também vai ter vídeo? Não, na aula é só sentar na carteira e fazer exercício. Ah, beleza. É importante assistir os vídeos para vir para a aula presencial. Não. Acho que eu tinha entendido a pergunta errada. Mesmo depois que a gente voltar para o presencial, os vídeos vão continuar. Acho que era isso que você queria ter perguntado, né? Era isso mesmo, professor. Valeu. Tá. Não, os vídeos vão continuar o semestre inteiro. Isso já era uma prática que eu já utilizava antes da pandemia, entendeu? Isso não é por causa da pandemia. Tá? Então, hoje eu vou deixar vocês 10 minutinhos mais cedo, vocês vão ficar chateados, porque eu sei que vocês queriam ficar até 5h40, mas por hoje eu vou terminar a aula um pouquinho mais cedo, tá bom? Maravilha, professor. Alguma dúvida? Não? Acho que não, professor. Então, tá bom. Então, nós nos vemos na sexta-feira. Beleza? Beleza, professor. Até mais. Um abraço, gente. Tchau, professor. Tchau, professor. Um abraço. Tchau, professor. Oi, professor. Obrigadão. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, gente. É nóis, tchau, professor. Até sexta. Até. Falou. Ô, professor. Sim. Se eu tiver alguma dúvida, de algum exercício, né? Mas eu estiver um pouco adiantado do pessoal. Estou na mesma matéria, mesma disciplina. Mas eu já estava resolvendo exercícios já dessa parte que você estava resolvendo. Você pode me ajudar, professor? Ou você prefere deixar para resolver, me ajudar, acompanhar junto com a turma? Não, eu posso te ajudar sempre. Uhum. O papel do professor é ajudar sempre, tá? Mas é que eu estou na dúvida do seguinte: o que especificamente está falando de adiantado? Não, é que eu já comecei a resolver os exercícios dessa disciplina, né? Que você está passando agora. Eu estou resolvendo os exercícios do Stuart. Mas chegou num momento que eu não consegui mais resolver sozinho algumas coisas, né? Que seria um exemplo específico, né? Tá, que tipo de exercício você está resolvendo lá no Stuart? Carol, você quer tirar alguma dúvida? Deixa eu ver se a Carol está com dúvida. Carol? Então, o exercício... Vamos lá, Raul. Continua. O exercício ele é assim, ó. Quer que eu mande pelo WhatsApp o exercício ou... Não. Eu vou lendo mesmo. Ó, o exercício está escrito assim. O que é o ângulo dado... Não.